Olá, graça e paz, glória a Deus pela sua vida, eu recebo por fé. Que você está saudável na sua mente, no seu corpo, que nada tem te faltado, que os anjos do Senhor têm te guardado e têm te protegido de todo mal, né? E que Ele te tome pelas mãos segundo a ordem do Senhor, né? Os anjos dele, segundo a ordem dele, possam te tomar pelas mãos. Para que você não tropece em nenhuma pedra, né? Em nada humano, terreno e carnal. E também eu oro para que os anjos do Senhor te sirvam aquilo que o Senhor já preparou para você, né? Porque eles são espíritos ministradores que foram enviados para servir aqueles que herdam a salvação, né? Conforme está escrito em Hebreus 1,14. Amém? Oro também para que o Espírito Santo da verdade possa te revelar em nome de Jesus. Oro pelo Espírito de revelação, sabedoria, que Ele revele a você a palavra dEle, como está escrito, para a glória dEle, para o louvor dEle. Amém, abençoado? Meu nome é José Davi e eu sou um dos pastores do MGA, Ministério Graça e Apostolado, e aqui em Brasília nós nos reunimos ali na quadra 301, conjunto 5, casa 10, no Recanto das Emas. Amém, abençoado? E lá em São Paulo, fica em Santo André, na Rua Oratório 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. E lá nós tivemos agora um evento muito maravilhoso, no dia 22 e 23 de março, né? Foi algo, sabe, abençoados, sem comentário. Tivemos muitas coisas que aconteceram ali, né? Então, olha só para você ver, nós tivemos lá o lançamento do nosso livro, né? Volume 10, série Graça e Apostolado. Então, nesse volume 10 aqui dessa série, desse volume 10, Destruindo as Fortalezas, há um só Deus, Deus não quer sacrifício, né? Porque tem tantas pessoas por aí fazendo sacrifícios, né? Desnecessários, na verdade, tá bom, abençoado? Mas nós estamos aqui no volume 10. Mas olha só, volume 1 dessa série Graça e Apostolado. São 3 apostilas, né? 3 seminários, desde quando nós estamos com 28 anos em graça e 32 anos de ministério. Aqui em Brasília, nós fizemos agora no dia 6 de abril, 6 anos de ministério, amém? Crescendo na graça, reinando em vida, a minha graça te basta. Esse aqui é no volume 1. Volume 2 dessa mesma série Graça e Apostolado, nós temos, nesse volume 2, nós temos eleitos por Deus em Cristo. Você não está eleito em Deus porque você aceitou Jesus, se batizou e não tomou a Páscoa judaica, enfim. Graça sobre graça e apostolado, está no volume 2, amém? No volume 3, abençoado, nós temos aqui o Ministério da Reconciliação, 2 Coríntios 5, né? Depois você lê lá 2 Coríntios 5, 16, 17, você vai ver que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, né? As pessoas, né? Então você já está reconciliado com Ele. Você não tem que fazer nada para... Ele quis te reconciliar, amém? Foi Ele e não nós. Tudo que você puder pensar, foi Ele que fez naquela cruz, quando Ele disse ali em João 19:30, está consumado, né? O que ficou consumado? Você já foi abençoado. Efésios 1:3. Ele foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 4:25. Então, foi Ele que fez tudo, amém? O fim da lei é Cristo. Então, o fim da lei é Cristo, está aqui no volume 3. No volume 4 da mesma série, né? Graça e Apostolado, do nosso apóstolo Marcos Gomes. Nesse aqui nós temos a soberania de Deus. A soberania, Ele é soberano, abençoado. Ele faz se quiser, quando quiser, com quem quer, na hora que quiser. Ele é soberano. Soberania é o Todo-Poderoso. Amém?
Não somos como Moisés, né? Moisés tinha que colocar um véu para aparecer enquanto aquilo ali ia saindo. Depois nós vamos falar sobre isso, né? A salvação eterna do cristão. Você não perde a sua salvação, amém, abençoado? Jesus diz, está escrito, né? O nosso ministério, ele crê, ministra, prega e ensina como está escrito. Se estiver escrito, nós cremos, amém? E lá em João 10, 28, Jesus diz que nos dá a vida eterna. Então, a salvação eterna do cristão, você vai encontrar aqui nesse volume 4, a salvação eterna do cristão. Então, se você pensou, imaginou, ou te falaram, né? Porque o sistema religioso, ele coloca mais medo nas pessoas do que traz as pessoas para Deus, né? E muitas vezes as pessoas que aí estão, né, nesse sistema, elas vão mais na igreja por medo de Deus do que por amor a Deus. E nós precisamos mudar essa história, pessoal. Deus te ama sim, sabe? Ele não abre mão de você sim. E Ele não imputa nenhuma condenação em você. Agora nenhuma condenação há mais em você. Ele te ama, abençoado. Amém? E Ele corrige quem Ele ama, tá? Não fica aí se iludindo não, porque Deus é Deus, hein? Ele é soberano, tá? No volume 5, nós temos prosseguindo para a perfeição, seguir somente o ministério de Paulo. Isso está no nosso volume 5. No volume 6 da série Graça e Apostolado, nós temos aqui predestinação, a certeza da salvação. Graça mostrando os erros, batismo. Você já foi batizado em Cristo, amém? Um novo sacerdote, uma nova lei, predestinação, a certeza da salvação. Abençoado, não deixe de ler. O volume 7, não tem problema nenhum se você não estiver aguentando segurar aí o que eu estou mostrando aqui para você, voltar depois, eu vou continuar falando aqui porque é importante você saber que o nosso ministério não brinca de igrejinha, amém? Série Graça e Apostolado, volume 7. Graça, um outro nível de fé. Gentios, povo eleito e predestinado. Libertação em graça, tá? Foi para liberdade que Cristo te libertou. Agora, não useis da liberdade para dar lugar à carne, hein? Lá em Romanos 5, versículo 1, você vai conferir. A liberdade está em Cristo. Amém? Lá em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade te liberta. O que te liberta não é a campanha de libertação, não, tá? O que te liberta é a verdade. Você conhecer a verdade de Deus em Cristo, né? Então, no volume 7 desta mesma série, né? Volume 7 da mesma série. Amém? No volume 8, nós temos Santa Ceia ou Páscoa Judaica. Quantas vezes eu ministrei a ceia, né? Naquele tempo, né? Por isso é que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? Ministrando a ceia sem saber que Jesus lá naquele tempo ele já tinha ministrado a última ceia, né? Só que a gente não falava que era a última naquele tempo, né? Então a gente vinha e ministrava, preparava tudo, né? Para poder ali naquele tempo, quando não tinha revelação, quando os olhos não tinham sido iluminados, né? Então ministrava aquela ceia ali em 1 Coríntios 11, né? A partir do 23. Só que subindo ali 21, 20, 19, no 17, Paulo falou assim, olha, nisso que eu vou te falar aqui, eu não concordo não, tá? E ele começa a contar a história e fala até o que Jesus falou lá naquele tempo, né? Não toque na arca, graça, a interpretação apostólica, os dois tipos de salvo. Isso aqui está no volume 8. No volume 9, está consumado, né? Tetelestai. As duas sementes, né? As duas sementes, né? Os dois vasos que tem na terra, né? Predestinação ou permissão? As obras mortas, né?
Quantas obras mortas tem aí, né? Nós temos uma ministração no nosso site, abençoado, muito maravilhosa, que é usos e costume, né? Aí no sistema tem uma coisa assim, olha, não pode cortar o cabelo, não pode cortar a barba, o vestido tem que ser grande, não usa brinco, não passa batom, sabe, essas coisas que Deus não quer. Deixa eu falar uma coisa para você, abençoado e abençoada. Deus não tá nem aí pro tamanho do seu cabelo, a roupa que você usa, a barba que você tem, o brinco que você coloca, o batom que você passa. Deus não quer saber dessas coisas. Ele não olha você segundo a sua e a minha, a nossa carne. Ele olha o espírito. Então, Deus olha o seu espírito. Agora, tudo é com ordem e decência. Uma roupa agradável, uma roupa arrumada, um batom bem passado, um brinco, uma barba alinhada. Coisas que você usa. É um costume. Então, assista essa nossa ministração no nosso site lá, com o nosso apóstolo Marcos Gomes, né? Que você vai ver lá o que é uso, o que é costume, o que o sistema tem feito. Então o povo está gritando por liberdade e a graça te liberta. A graça te deixa em paz para você ir, para você vir. Agora, não é porque você está em graça, recebeu a graça, como está escrito lá em Romanos 1, versículo 5, recebemos a graça e o apostolado, que eu vou usar dessa graça, dessa liberdade para sair por aí aprontando. A graça não é isso não, hein? Cuidado com essas coisas. Gálatas 6:7, de Deus não se zomba. Tudo que você fizer na terra, você vai colher nessa terra. Você não vai colher no céu, você colhe aqui mesmo, tá? Então, as coisas de Deus em Cristo, você precisa ver que a liberdade está dada. Agora, você tem que saber usar a liberdade. Romanos 6,14 está escrito. Nós cremos, nós ministramos, pregamos, ensinamos, como está escrito. Aquele que crê em mim, como diz as escrituras, né? Essa palavra ela é digna de toda aceitação, Paulo escreveu para Timóteo. Então você não pode usar dessa graça para andar por aí aprontando não, hein? Se você matar, você vai preso. Se você roubar, você vai preso. Tá? Então, essas coisas, se você ficar por aí usando produtos indevidos, você pode morrer antes do tempo. Então, essas coisas de Deus, você precisa conhecer a sua carne, né? Então, depois você pode, por falar nisso, deixa aí o seu like, inscreva no canal, né? E coloca lá o sininho para você receber essas ministrações aqui. Compartilhe para aquelas pessoas. Se você deseja, quer que outras pessoas saibam das verdades, porque você não vai poder falar que o que eu estou dizendo aqui para você, o Davi, o José Davi, o pastor do MGA de Brasília, falou, não, o pastor José Davi do MGA de Brasília leu como está escrito e não ficou inventando nada. Ele leu, creu e ministrou. E você recebe segundo a sua vontade. Agora, abençoado, pensa comigo. Se você está escrito há mais de 2000 anos, você tem aí essa biblioteca chamada Bíblia que contém a palavra de Deus que nós estamos falando aqui. Se você crê como está escrito, como eu li aqui, eu até peço a você que vá lá e confira tudo, tá? Seja como os crentes de Beré, confira se o que está falando está escrito. Porque hoje é pela fé, não é pelo fazer. Tá? Amém, abençoado? Tá entendido isso? Então, não é você conferiu, creu, recebeu. Amém, glória a Deus pela sua vida. Fale daquilo que você já recebeu. Se você recebeu que você já é abençoado, tá firme nisso, nessa convicção espiritual que você recebeu
que você é abençoado no seu espírito, conforme está escrito lá, está escrito, tá? Confira, abençoado. Em Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Deus não está mais abençoando ninguém hoje, hein? Ele já abençoou. Agora você é que tem que ter aí, né, essa fé, crer que você já é abençoado, viver, confessar essa fé, porque hoje é por fé, amém? Então você recebe e confessa essa fé que você já é abençoado. Então não é Deus te abençoe, é bom dia, boa tarde, boa noite, abençoado, porque a pessoa já é, ela pode não saber, mas ela já é, porque está escrito, né? E você já é salvo, você não será salvo. Quando você nasceu salvo. Está escrito? Está escrito. Efésios 2, versículo 8. Amém, Bento? Então você precisa ler, crer como está escrito. Efésios 2:8. Pela graça sois salvo, por meio da fé. Então eu sou salvo por fé. Não é por ter aceitado Jesus, ter batizado, ter tomado Páscoa, ter subido no monte, ter feito sacrifício, nada disso. Você é salvo pela graça de Deus em Cristo, e está claro também que está escrito, confira lá, Efésios 2:8. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então, Deus quis te salvar e você está salvo. Ah, mas eu não creio que eu sou abençoado. Ah, eu não creio que eu sou salvo. Glória a Deus pela sua vida também, não muda nada. Se você crê, glória a Deus, não crê, glória a Deus. Por quê? Por que que não muda nada? Porque você crendo ou não crendo, o que está escrito é o que está valendo. Amém? Não vai mudar porque você não crê. Não vai mudar porque você não pensa assim. Não vai mudar porque não te ensinaram assim. É o que está escrito e acabou. E se está escrito há mais de 2000 anos, é o que nós cremos, é o que nós ministramos, é o que nós falamos. E glória a Deus por isso. Amém, abençoado? É por isso que nenhuma condenação há em você, por crer ou deixar de crer. Só que você não sabe, como você não sabe, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ignorância não é que você é ignorante, é que você ignora a verdade. Amém, abençoado? Então, essa palavra de Deus, ela é maravilhosa. Quando você recebe ela no seu espírito, a sua vida ela é transformada, ela é mudada. Sabe, você começa a ver tudo diferente e você passa a desejar que os seus irmãos que ainda não conhecem essa graça de Deus em Cristo, tão maravilhosa, conquistada por Jesus. Amém, abençoado? Porque Jesus é o cabeça da igreja. É por isso que as ovelhas, os filhos de Deus que frequentam as igrejas que tem na face da terra, a religião, o sistema religioso, elas não sabem que a ovelha não é do pastor. A ovelha é de Cristo. Quem morreu pela ovelha, quem morreu pelos filhos de Deus foi Cristo, não foi ele. Não foi o seu pastor, não foi eu. Então, quem morreu foi Cristo. E se Cristo morreu, né? Lá em João 3,16, você conhece muito bem, está escrito assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado para todo aquele que nele crê não pereça, mas tem o quê? A vida eterna. João 10:28. Eu lhes dou a vida eterna. Ninguém perde nada. Sabe, abençoado? Ninguém perde a salvação. A salvação não depende de você, não depende de mim, não depende de nós, não depende... A salvação dependeu dele, foi ele que morreu e te salvou. E diga-se de passagem, além de você ser abençoado, além de você estar salvo para sempre, nenhum pecado há mais em você. Ele foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Está escrito em Romanos 4:25. Hebreus 9:26, ele aniquilou o pecado na sua carne, porque você sabe, assim como eu, que o que fazia separação de Deus e o homem era o pecado. Então Jesus resolveu isso na cruz.
O que ficou para você e para mim nessa terra são a sua, a minha, a nossa carne. E essa carne, ela é cheia de defeitos, ela é cheia de imperfeições. Não pensa você que o seu pastor, o padre, o diácono, ou o papa, ou quem quer que seja na terra, é esse santão não, abençoado, não é não. A carne, ela tem defeito, ela tem imperfeições. Em algum momento, ela vai falhar. E você precisa saber disso. Agora, o que você tem que ver, crer, confirmar, ler, abrir a sua Bíblia. Não ficar só escutando, não. Vai lá e confira se está certo. O que está sendo dito, o que está sendo falado. O que está sendo imputado em você. Porque a graça de Deus em Cristo não prega para a carne, hein? A graça de Deus em Cristo é para o Espírito. Não tem a ver com a carne. E isso você precisa saber, precisa estar muito claro na sua mente. O que você tem ouvido por aí? Lembra de Jesus? O que estão dizendo de mim aí? Então, o que tem dito por aí do Ministério Graça e Apostolado? Ninguém pode falar que o Ministério Graça e Apostolado, abençoado, está pregando o que ele acha, o que ele pensa, o que ele imagina. Não. Confira. MGA de São José dos Campos, MGA de Valência, MGA do Rio de Janeiro, MGA de Pernambuco, MGA de Bagé, Capivari do Sul, Paraná. Confira se está sendo ministrado como está escrito. Você vai ouvir as mesmas coisas. Uma só fé, um só modo de pensar. Completai o meu gozo, né? Como está escrito lá em Filipenses 2, versículo 2. Sabe, abençoado? Você é muito mais do que vencedor em Cristo Jesus. Só que você ainda, né? Eu oro para que o Espírito Santo te revele essas verdades. E que você procure saber, que você procure ler, que você ore a Deus em nome de Jesus Cristo. Sabe? Você precisa mudar. Sabe? Não seja uma pessoa que não entende, mas se você orar a Deus em nome de Jesus, o Espírito Santo está de te revelar o que está sendo dito, o que está sendo pregado, o que está sendo ensinado. Os filhos de Deus têm que ser livres. Eles não podem andar afligidos, condenados, preocupados com a salvação que já foi dada em Cristo pela graça, você crendo ou não. O pecado foi retirado pela morte de Jesus naquela cruz, como está escrito lá em João 19:30. Está escrito o quê? Está consumado. Essa consumação, né? É de tudo isso que nós estamos falando aqui. Você, na cruz ele te abençoou. Na cruz ele tirou o seu pecado ao fazer separação de Deus e o homem. Na cruz ele te salvou. Tudo isso foi conquistado por ele. Não tem a ver com o que você faz. Na lei, Romanos 6,14 está escrito: o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei. Na lei você tinha que fazer para poder ter alguma coisa. Na graça de Deus em Cristo, você crê, você recebe, é pela fé. Como está escrito, continuando, Romanos 6,14. O pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, mas sim da graça. E essa graça foi conquistada por Cristo, não foi por você nem por mim. O ser humano não tem como fazer nada, ele fez. Aquilo que nós não tínhamos capacidade, condição, força, inteligência, ou o que for, para poder fazer, Jesus foi lá e resolveu para nós. O que eu e você, o que nós hoje temos que fazer é crer, é receber pela fé. Amém, abençoado? E esse corpo que você tem,
que você e eu precisamos apresentar, Romanos 12, 1 e 2, apresentar a Deus um corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Se é racional, no mínimo eu tenho que pensar no que eu estou ouvindo, de quem eu estou ouvindo, se ele está falando da carne dele, ou se ele está falando como está escrito. Porque, abençoado, tem muita gente, e eu vejo por aí, ministrando, pregando, ensinando, mas que o Espírito Santo, da verdade, ele te dê discernimento para saber quem está ministrando o que, como, se está escrito, se é a verdade. Porque da mesma forma que tem o falso mecânico, falso mestre, falso dentista, falso professor, tem também falso pastor, falso profeta, falso evangelista, falso mestre, falso apóstolo, tem tudo na terra. Isso não é novidade, é do tempos antigos, logo logo nós vamos estar falando sobre isso aqui. Mas a minha oração por você que está aqui até agora é que o Espírito Santo da verdade te revele essa graça e que você possa receber no seu espírito essa graça de Deus em Cristo. Como está escrito em Romanos 1,5, recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todos os gentios. A minha oração é que a sua vida seja mudada, que você possa, sabe, viver a vida sem complicação, sabendo que Deus é que é poderoso para fazer aquilo que eu não posso agora. Não pensa você que você vai orar no nome de Jesus e que vai acontecer agora de manhã, de tarde, de noite. É no tempo dele, ele é soberano, abençoado. Lembra da oração de Jesus? Senhor, se for possível, afasta de mim esse caso. Aquele tempo ele ia morrer e tal, né? Mas aí ele colocou uma vírgula e falou assim: seja feita a sua vontade. Então, você pode orar no nome de Jesus, crer no nome de Jesus. Então, segundo a vontade dele, não é a sua nem a minha. Jesus também diz: tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu farei. Farei como? Segundo a vontade de Deus. Não pensa você que você vai pedindo e vai acontecendo, não. Deus é Deus, pessoal. Ele faz quando quer, na hora que quer, com quem quer, quando quer. E quando acontece alguma coisa na sua vida, independente do lugar onde você está professando sua fé, não tem a ver com você, com a sua... Chegou o tempo de Deus na sua vida, a vontade dele foi estabelecida ali. Então que você receba essa palavra no seu espírito. Entre no nosso site, né? Nosso site www.graçaeapostolado.com. Ouça as nossas ministrações. Nós temos outros, como diz assim, né, abençoado? Nós temos outros trabalhos, outras coisas para te mostrar. Olha só, o Mover. Nós temos uma revista de evangelização chamada O Mover. E essa aqui chama Soberania de Deus. Isso aqui é o volume 1, tá? Volume 4 nós temos aqui o Ministério de Paulo. Volume 5 nós temos Predestinação, a certeza da salvação. Foi lançado inclusive lá no nosso Mover lá do dia 22 e 23. Vou colocar aqui do lado, né? Para ficar mais bonitinho. Amém? E olha só que maravilha. Uma agenda 2025 muito maravilhosa do MGA. Vamos até ver aqui o que tem aqui no dia... Hoje são 16, né? 16 de abril de 2025. Vamos ler aqui o que está escrito. O entendimento do que Cristo fez na cruz é chamado de apostolado. Isso aqui está aqui no dia 16, tá? Da nossa agenda maravilhosa aqui. A nossa pastora Sueli lá, com todos aqueles que trabalham lá com ela, né? Servindo lá ao altar do Senhor, tem preparado grandes coisas, né?
Nós temos aqui Provérbios MGA, também muito maravilhoso. Nós temos aqui o Rei de Tiro, Adão e Lúcifer. Muito tremendo essa revista. E esse livreto de bolso, para reinar em vida é preciso. Aí você vai saber o que precisa fazer. E recebemos lá também um certificado, né, de participação dos 28 anos em graça. E com ele veio também esse brinde de 28 anos em graça. Então, abençoado, você é mais do que vencedor. Você pode todas as coisas naquele que te fortaleça, naquele que te dá um entendimento, que é o Espírito Santo que habita em você. Então, que você receba essa palavra no seu espírito. Oro para que você deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe essa mensagem e também clica lá no sininho, né? Eu estou aprendendo a mexer com esse negócio de tecnologia. Amém, abençoado. Uma pessoa que está aí quase próximos dos 70, né? 65 anos. Deus me livrou de um câncer aí e me deixou vivo para te dizer: creia na verdade, sabe? Pega a sua Bíblia, confira. Você é especial para Deus. O que você precisa é crer e receber no seu espírito. Amém, abençoado. Graça e paz. Eu repito para você, todos os domingos, às 9 da manhã, no Recanto das Emas, né? Quadro 301, Conjunto 5, Casa 10, onde estamos ali, ministrando essa graça e esse apostolado, adorando, louvando esse nosso Deus maravilhoso, que nos salvou, nos abençoou, nos livrou do pecado e nos conduz em triunfo, segundo a sua vontade. Que você tenha o seu melhor hoje. Que seja dia, que seja tarde, que seja noite, como vai ficar registrado na hora que você estiver ouvindo. Eu oro para que você receba no seu espírito, segundo a vontade de Deus, essa graça e esse apostolado, em nome de Jesus Cristo. Amém, abençoado.